Olá, queridos. Estamos começando a nossa live. Não precisamos reiniciar, mas eu peço para que vocês me perdoem, não desanimem. A intenção desse vídeo aqui é despertar na igreja a, a nossa, o nosso chamado, né? Jesus nos convidou, sim, para nós levarmos o evangelho a toda criatura, mas não menos importante que levar o evangelho é nós também discipularmos, né? É uma questão de cultura, é você montar, é você preparar o povo de Deus para combater as heresias, as falsas doutrinas que, deixa eu ver se meu convidado entra aqui, o falso ensinamento. Então, a nossa intenção aqui hoje o nosso tema principal é discipulado nos dias atuais. Queremos estar trazendo, compartilhar a experiência do irmão Sebastião, que é um obreiro aprovado. Ele é meu irmão de sangue, participou da primeira live. Trazer a experiência dele e trazer o que ele pensa, o que eu penso e o que a Bíblia nos fala sobre discipulado, né? Você está conseguindo me ouvir? Se você conseguir ouvir, você aceitar. Opa, agora eu acho que ele vai, hein? Estava uns problemas de conexão, pessoal. Ele entrou no vídeo, mas o áudio não estava entrando. Agora entrou o áudio, não entrou o vídeo. A gente tem que reiniciar pela terceira vez aqui. Deixa ele dar um ok aqui. Se quando estiver disponível, me fala, tá? O bom do ao vivo é isso. A gente... Os erros vai ficar gravado aqui. Eu faço questão de deixar registrado e gravado isso aqui, porque daqui a uns anos eu quero olhar para trás e falar assim: ó, gente, quando nós começamos a pregar o evangelho lá atrás nas mídias sociais, não foi tudo como nós imaginávamos, mas o importante é que o nome do Senhor Jesus está sendo glorificado. Espera aí, Sé, vou mandar o convite novamente para você. Cancelei, vou convidar, ver se ele entra novamente aqui. Cadê? Espera aí, gente. Aproveitar, já vou convidar a minha audiência para participar aqui com a gente. Pessoal, se vocês tiverem perguntas aqui, pode deixar que nós vamos responder para vocês aqui. Glória a Deus. Convidei. Sete, convidei novamente aí, vê se você consegue entrar. Aí, agora acho que vai, hein? Aceitar. E aí, Sé, eu acho que você entrou aqui, hein? Tô vendo seus papéis aí. Graças a Deus. Agora conseguimos entrar. Graças a Deus. Desculpa, meu irmão, mas faz parte, né? Tava falando pro pessoal aqui que eu faço questão de deixar esses erros, esses problemas gravados e registrados, porque no futuro eu quero que as pessoas, e nós vamos olhar para trás e falar assim, não foi do jeito que nós planejamos, mas o objetivo foi alcançado e o nome do Senhor Jesus foi glorificado, né? Não, com certeza. Eu vou novamente me apresentar, já que houve aquele probleminha no vídeo, isso é natural. Tudo que é ao vivo tem um problema, né? Então É, isso faz parte, né? Como você já havia dito antes, meu nome é Sebastião Magalhães, eu sou um dos irmãos mais velhos de Marcos, né? Para mim tem sido um prazer imenso estar participando dessa live e também eu lhe agradeço pela oportunidade, porque a gente só se faz conhecido, o nosso trabalho, o nosso conhecimento, quando alguém nos dá a oportunidade. E eu agradeço a Deus em primeiro lugar e a você por estar nos proporcionando, me proporcionando essa oportunidade de estar passando assim um pouco da minha experiência. Isso para mim é muito importante, fica como um legado na minha vida. E já me amém. apresentei,
né, já apresentando a todos, eu tenho 47 anos, eu tenho uma família linda, tenho 2 filhos, o Arthur e o Lucas, minha esposa Luciana. Eu faço parte hoje da Igreja do Evangelho Quadrangular em Itajuí, cujo propósito estou lá em prol da área do ensinamento, do discipulado, do evangelismo, porque faz parte do meu ser, né? Então, para isso o Senhor me chamou e eu estou muito feliz. Estou muito feliz de estar em sua live hoje. Amém, meu irmão. Tô aproveitando aqui, já estou mandando convite para a minha audiência aqui. Então, maravilha. Para quem não sabe, né, o Sebastião, o Sé, carinhosamente como a gente chama, ele participou da nossa primeira live aqui, ele foi uma das pessoas que motivou. E eu não vou muito prolongar, porque eu estou estourando o tempo, daqui a pouco ele tem um trabalho na igreja dele. E eu não quero tomar o tempo dele, mas vamos direto para o assunto, né? Hoje nós vamos falar sobre discipulado nos dias atuais. E eu já queria, meu irmão, que você fizesse uma introdução aqui. Como a Bíblia apresentava o discipulado nos primeiros séculos da igreja, né? Eu queria que você trouxesse uma visão panorâmica da Bíblia mesmo, falando sobre o discipulado. E depois a gente vai falar sobre... Eu vou fazer uma segunda pergunta para você. Perfeito, perfeito. Veja só, eu não tenho muito conhecimento a respeito de como funcionava o discipulado nos primeiros séculos com os pais da igreja, mas o que eu posso citar relacionado ao período veterotestamentário é em questão de onde começou a heresia, para que surgisse então o discipulado, né? A heresia a gente sabe que começou no Éden, quando a serpente entrou em contato com Eva, com a mulher, e então ela introduziu uma heresia a ponto de levá-los a pecar contra Deus e levar a humanidade a tornar-se caída, a tornar-se separada de Deus. Essa foi a primeira heresia que começou lá. Só que dentro desse percurso, dentro dessas coisas, Deus, então, providenciou sempre um meio para que o seu povo pudesse ter um discipulado e pudesse alcançar a terra prometida. E uma dessas pessoas, a primeiro momento, foi Abraão. O Senhor chamou da terra dos caldeus, né? Chamou para uma terra que ele mostraria. Prontamente, Abraão se prontificou em segui-lo, abriu mão sem saber para onde ia. E a partir dali, então, Deus começou a lhe dar orientações e preparar pessoas para que pudessem, então, guiar aquele povo hebreu, que foi a partir de Abraão que surgiu o povo hebreu. Bem, a partir daí, então, começou o discipulado para com aquele povo. Da mesma sorte, quando saiu o período de Abraão, entra para o período de Moisés, Moisés também entra na mesma situação de preparar o seu sucessor. E aí a gente abre um parêntese muito importante de que o legado não só é para nós. Nós temos que aprender e preparar sucessores. Porque tem pessoas que só estudam para si e guardam para si. Ele não passa informações, não passa conhecimento. Voltando à questão de Moisés, então, foi estabelecido para Moisés os mandamentos do Senhor, para que ele pudesse seguir, primeiramente amando o Senhor sobre todas as coisas, e preparando o seu povo para chegar à terra prometida. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, deixa muito bem claro, onde amarás o Senhor, seu Deus, sobre todas as coisas, amarás o seu próximo como a si mesmo, e ensinando os seus filhos o caminho que deveriam andar, deitado, sentado, andando, enfim. O Senhor Deus deixou uma ordem para que Moisés ensinasse aquele povo, ou seja, deixou um discipulado para que ensinasse. Chegando em Deuteronômio 11, da mesma forma. E assim o fez. Passando para o sucessor Josué. Josué, então, tinha uma ordem de seguir a palavra de Deus e por aí vai. Quando nós chegamos no período neotestamentário, que é o nosso maior discipulador, que é o Senhor Jesus, ele chega, após ele iniciar o seu ministério, então, ele começa então a chamar homens bastados, homens da pesca, homens cobradores de impostos, homens que, ao olhar humano, não tinha nenhuma perspectiva. E Jesus, então, chamou esses homens com a seguinte palavra: segue-me. Esse foi o primeiro chamado: segue-me. E quando chamava, eles o seguiam.
Mas parou por aí? Não. Agora que começava o discipulado. Aquilo que em Mateus capítulo 28, versículo 20 diz que ensinando-vos a guardar todos os seus ensinamentos. Então o Senhor primeiro chamou aqueles homens bastardos, cobradores de impostos, pescadores, auxiliares de pescadores, e começou o discipulado, que foi na cultura do reino, a cultura do reino que está lá em Mateus 6. Esses discípulos, então, precisaram primeiro passar por essa etapa de ensinamento, ser confrontado consigo mesmo, vendo os milagres que Jesus fazia, vendo os seus exemplos para serem seguidos, para depois, então, o Senhor o enviar. Então, ele deixou essa ordem, deixou esse exemplo para que todos seguissem. Então, o nosso maior discipulador, o Senhor Jesus, determinou etapas para que pudessem, então, as pessoas aprendessem, para depois colocassem em prática e cumprissem o seu id. Em Marcos capítulo 16, ele diz assim, olha, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Mas já em Mateus capítulo 28, 20, ele diz assim, ensinando-vos a guardar. Eu queria dar até uma lidinha, porque eu sou péssimo para guardar na mente, mas eu queria dar uma lida, que é muito importante para os nossos ouvintes entenderem essa chamada do Senhor, que está lá em Mateus capítulo 20, versículo 28, que diz assim, versículo 28, que diz assim, 28, perdão, 28, 20, desculpa, eu errei o texto aqui. Ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, ao discipulado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Amém. Após essa preparação para que os discípulos pudessem ensinar os outros, eles também teriam que ser cheios do Espírito Santo, né? Eles teriam que ser cheios. Ele prometeu enviar o seu Consolador. Prova disso que os discípulos estavam tão doutrinados com isso, foram tão discipulados. O apóstolo Pedro, que era um inconstante, teve suas dificuldades, teve seus momentos de fraqueza, mas depois ele entendeu que logo direcionou aquele pessoal à igreja de Jerusalém para que esperassem a promessa do Senhor, que fossem revestidos de poder, que está lá em Atos 1, 8. Então, a primeiro momento, o discipulado apresentado nos primeiros séculos da igreja, como iniciou lá em Atos, foi esse. Jesus começou ensinando os discípulos e logo os discípulos deram continuidade naquilo que o Senhor propôs e os ensinou. Amém. Pode falar mais, irmão. Estou aprendendo aqui com você. Basicamente é isso, né? Primeiro, há o chamado, né? Só que esse chamado não é um chamado ministerial. Ele é um chamado para todos. Porque quando há um chamado do ID, é o ID para pregar, é o ID de evangelizar, mas é o mesmo ID de ensinar, é para todos. Porque o discipulado, ele está atrelado ao evangelismo, e o evangelismo atrelado ao discipulado. Nenhum dos dois pode estar distinto. Infelizmente, nem todas as pessoas conseguem atrelar um ao outro, conseguem entender esse fato. Acreditam que simplesmente foi ir pregar o evangelho todo dia pregar, levou uma pessoa a Cristo, é o suficiente. Ou outros se dedicam simplesmente no ensino. Se eu vou ensinar, senão eu não vou evangelizar, porque o meu chamado é para ensino. Então, as pessoas, às vezes, fazem aquela confusão entre chamado para o ensino e uma ordem para evangelizar e para discipular, que são chamadas distintas, separadas, que ao mesmo tempo estão atreladas umas às outras. Amém, amém. Meu irmão, boa colocação, não vou acrescentar nada. Acho que tudo que você passou aqui para a gente foi perfeito, até porque isso mostrou a importância do discipulado nos dias atuais e que ele veio muito legal, que eu pedi para você apresentar no início do século da igreja, né? Só que você apresentou desde Gênesis. Então isso mostra que Deus também se preocupa que seu povo aprenda os princípios e os valores o qual pertencem a ele e que está dentro da Bíblia, né? Então eu não vou acrescentar nada.
Agora eu queria, meu irmão, que você falasse sobre as suas experiências com o discipulado, né? Antes de você responder, eu sei, por experiência, eu posso falar para toda a minha audiência aqui que o meu irmão, ele é uma das minhas influências para que eu tenha essa sede de leitura da palavra. Para quem não sabe, eu leio bastante livro, eu estudo bastante, eu gosto. Não sou melhor que ninguém, mas é uma das coisas que sacia a minha personalidade, a minha vontade. Mas eu garanto para vocês que uma das influências veio com meu irmão lá em 98, quando ele chegou em casa com aqueles livros lá e comprava livro, ele vendia livro e despertou em mim esse interesse de estudar sobre a palavra. Mas então eu tenho certeza, eu sei disso, que ele é uma pessoa que participa ativamente do discipulado, é uma das pessoas que mais se preocupa com o discipulado. E aí eu queria, meu irmão, que você falasse aqui, você como obreiro aprovado, um obreiro atuante, né? Um cara que não para, muito intenso na obra do Senhor Jesus. Eu queria que você falasse sobre as suas experiências com o ensino e com o discipulado na igreja. Perfeito. Veja só, para mim é uma honra em você dizer que eu sou uma influência para você, né? Que você foi influenciado pelo meu testemunho. Fico muito grato a Deus, porque eu não me sinto nesse patamar, mas isso é bom para mim, para que não crie nenhuma soberba. E porque, na verdade, o que tem que ser glorificado é o nome do Senhor. Então, eu fico muito Amém. feliz por ouvir isso de você. Mas falando sobre as minhas experiências no discipulado, as minhas experiências não é um pouco boa. Por quê? Porque quando eu conheci o Senhor Jesus, eu vim de uma igreja histórica, uma igreja pentecostal, mas uma igreja de muito movimento. Não era uma igreja que tinha um ponto importante dentro do discipulado. Era uma igreja, não é uma igreja que ela é excelente por ela acreditar nos dons espirituais, ela é uma igreja pentecostal, mas era uma igreja que, no meu tempo, ela não tinha uma dedicação na área do discipulado. Então, as pessoas aceitavam Jesus, iam para a igreja e lá ouviam aquelas mensagens, viam aqueles movimentos, ficavam felizes, ao mesmo tempo perdidos, porque eles não tinham um direcionamento. Mas eu, como uma pessoa que, quando eu aceitei o Senhor Jesus aí em São Paulo, em Barueri, a primeira coisa que foi me despertar em mim foi o desejo de aprender a palavra, aprender e convidar outras pessoas a conhecer esse evangelho que eu conheci. Porque todas as pessoas que têm uma experiência com Deus, todas as pessoas que têm um primeiro encontro com Deus, ele tem uma palavra que ele fala, e isso é unânime. Aquela pessoa que dizia sempre assim, olha, eu não gosto de crente, na verdade, eu não nasci para ser isso. Será que eu poderia ser? Quando ele tem um encontro real com Jesus, a primeira palavra que ele fala, e isso é unânime, ele fala assim, olha, se eu tivesse conhecido isso antes, eu teria tomado a decisão. Se eu tivesse conhecido antes, oh meu Deus, como eu me arrependo por eu não ter te conhecido antes. Porque se eu soubesse que era assim, eu iria. Mas por quê? Então ele tem essas dificuldades. Porque o pecado está sobre ele. A Bíblia diz que as Escrituras nos encerrou debaixo do pecado. Todos nós estamos debaixo do pecado. Né? Todos nós somos o velho Adão. Uma vez conhecendo o Senhor Jesus, nos tornamos nova criatura. Então, a nossa mentalidade, a nossa mente ela é aberta e o Espírito Santo então começa a entrar em nossa mente e a trabalhar em nossa vida. Então, quando a gente conhece o Senhor Jesus, então a gente é impactado. Só que, quando eu entrei naquela igreja, onde eu passei um período importante, não tinha isso. E eu gostava de estudar. O que foi que eu fiz? Então, eu coloquei no meu coração a evangelizar as pessoas. E um dos primeiros mandamentos que o Senhor coloca em nossos corações, e nós temos que aprender isso uns com os outros, é o mandamento de Mateus 28:20. Que ele diz assim, olha, está lá no início. Amarás o Senhor, seu Deus, sobre todas as coisas. E amarás o seu próximo como a si mesmo. Então, quando você entende esse mandamento, você entende que você ama o Senhor e, ao mesmo tempo, você quer também fazer com que as pessoas tenham a mesma experiência com Deus para que também venha a amar ao Senhor. Ou seja, você passa a amar ao próximo. Porque quando você leva a mensagem da cruz, leva aquilo que Jesus morreu na cruz por nós, para aquelas pessoas serem impactadas, isso é uma das maiores provas de amor. É uma prova de amor como Jesus amou a igreja e amou o seu povo a fim de ter dado a sua vida, por amor de todos. Lá na igreja onde eu estava, não tinha um discipulado. Então, surgiu no meu coração um desejo de montar um discipulado. Eu tinha um desejo de fazer um
curso teológico, eu não conseguia, porque era uma igreja de mais movimento. Eu não tinha, na época, condição financeira. Então, eu comecei a desenvolver uma escola de discipulado, porque eu não aceitava a pessoa aceitar Jesus e deixar lá na igreja. Simplesmente. Sim. Depois a pessoa sumia da igreja e ninguém sabia para onde ia. Porque é uma igreja que vivia em constante movimento, em constante espiritualidade, mas ao mesmo tempo era levado ao fanatismo. Então, Deus colocou no meu coração, o Espírito Santo plantou no meu coração, o desejo de montar o discipulado naquela igreja. Mas houve uma decepção muito grande. Quando eu montei o discipulado lá, imediatamente o pastor me viu com maus olhos. Ele me tirou do cargo, me apresentou na frente de todas as pessoas. Eu tinha 22 anos naquela época, hoje eu tenho 47, e determinou que outras pessoas assumissem o papel do discipulado. Eu fiquei muito triste, né? Me afastei dos cargos, ele me afastou dos cargos. E aquelas pessoas, infelizmente, não tiveram o mesmo êxito que eu tive. Por quê? Porque o Senhor tinha plantado no meu coração. Mas o meu pastor naquela época, ele não tinha entendido esse chamado e ele me tirou. Mas eu parei por aí? Não. Eu continuei. Eu montei um nome, eu comecei a discipular as pessoas fora, eu comecei a estudar, comecei a buscar conhecimentos. Até hoje, na verdade, não fiz curso teológico, mas eu sempre busquei na palavra, sempre estudei livros, sempre me dediquei, porque eu acredito que o que liberta o homem é a palavra. Né? Amém. O rei Davi diz em Salmo 119, 11, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, 105, ele diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Salmo 119, 6 diz assim, olha, como purificará o jovem o seu caminho, guardando a sua palavra. Oséias, capítulo 4, versículo 6, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, é a palavra que nos liberta. É a palavra que faz com que nós andemos na luz, é a palavra. Então, isso foi um dos motivos de me fazer dedicar na área do discipulado e que, graças a Deus, nesse período de tempo que tenho, o Senhor vem me moldando e hoje eu estou sendo ainda preparado para poder assumir cargos ainda maiores. Que eu tenho certeza que o Senhor tem muita coisa preparada para mim. Amém, amém. Não, e isso é importante, falando de experiências com discipulado, cargos na igreja. Muitas vezes eu tenho visto nos últimos anos, e até na minha trajetória que eu tive aí na Bahia, para quem não sabe, eu moro em São Paulo há quase 12 anos. Esses 12 anos não foram tão constantes quanto foi na Bahia, mas às vezes a falta de sabedoria, ou por alguns líderes não ter sido discipulado lá no passado, acaba travando, paralisando algumas pessoas quando tem um chamado de Deus, né? Eu entendo muito essa sua visão, porque até hoje ainda eu consigo enxergar em algumas igrejas, né? E eu quis trazer esse tema sobre o discipulado e a importância nos dias atuais, porque isso que você está abordando, esse seu testemunho também, algumas pessoas que estão assistindo agora, que vão assistir depois, em qualquer uma das plataformas, TikTok, YouTube, aqui no Instagram e até no Facebook, com certeza, já devem ter passado por essa experiência igual você. E aí eu quero motivar vocês a continuarem à frente, né? O meu irmão, em nenhum momento, não estou aqui para defender ele, mas estou aqui para compartilhar, porque eu presenciei de perto, ele não se deixou paralisar. Talvez em alguns momentos da vida ficou triste, que a gente fica triste quando nós não temos a aprovação daquele que é o nosso líder, né? Mas ele colocou Deus como centro, buscou direção no Senhor e seguiu em frente. Eu vi que ele resumiu bastante, ele teve experiência em outras igrejas também, eu sei disso. Mas eu entendo. Vamos lá, meu irmão. A gente ainda tem 17 minutos ainda de live. Pronto. Eu queria que você falasse, a última pergunta, o quão importante é discipulado para a igreja nos dias de hoje, né? Você trouxe uma visão bíblica, ao mesmo tempo você trouxe as suas experiências quando você começou a sua caminhada, a sua trajetória em Cristo, mas eu queria que você trouxesse sua visão nos dias atuais, né? Você se converteu no final da década de 90, era totalmente diferente. Hoje estamos numa nova era, né? Século 21, na década de 20 do século 21, onde o digital é muito forte. E eu vejo muito hoje algumas heresias, algumas ideologias humanas sendo implantadas na igreja de uma forma muito sutil. Aí eu vou pegar emprestado, para não usar uma palavra feia, roubar,
o início da sua introdução sobre o discipulado, né? O diabo, quando a serpente foi induzir a Eva com o conhecimento que Deus não tinha passado para Adão, não, mas se você comer, você vai se tornar igual a Deus. Na verdade, ela não falou uma mentira. Ela inverteu a situação para tentar compreender. E eu vejo muito isso nos dias de hoje, né? As pessoas usam alguns termos, usam algumas situações para trazer doutrinas para a igreja, trazer conceitos, ideologias para a igreja, em que acaba deturpando aquilo que a Bíblia nos ensina. E aí eu queria que você falasse para a gente aqui o que você entende, o quão importante é o discipulado para os dias de hoje. Lembrando que eu vou falar do meu cenário aqui em São Paulo. Poucas igrejas aqui investem no discipulado. Poucas igrejas aqui hoje fazem escola bíblica dominical como no nosso tempo. Não que seja pecado não fazer, mas eu acredito que é igual você pegar uma criança e deixar de dar uma escolaridade para ela, talvez o alfabetismo, né? Os primeiros conceitos ali, o leitinho mesmo, para a criança começar a entender e ir para matérias mais profundas. Fala aí para gente. Pronto. Antes de falarmos sobre esse assunto, você vai me controlando aí no horário, porque como eu estou sem um relógio aqui, então para mim é mais difícil controlar, tá certo? Mas você dá um joinha, você dá um joinha. Tá bom. Tá joia? Porque eu também tenho lá meus compromissos na igreja, mas você vai me controlando. Mas antes disso, de eu entrar nesse assunto, eu gostaria de mandar um grande abraço aí a nosso primo que está no Rio Grande do Sul, está aí nos acompanhando, né? Estou vendo aqui o Jovem Matos. É a Daiane Araújo, minha amigona, que está morando fora. Eu esqueci o nome da cidade dela agora. Mas, enfim, um abraço a todos aqueles. Verena Aline também está nos acompanhando. E a todos aqueles que eu não conheço, mas enfim, é um prazer terem vocês aqui nos acompanhando. E tenho certeza que essa pequena experiência que a gente vai passando serve de grande aprendizado para nossas vidas, né? Amém. Voltando a essa questão do que você tocou, da questão da deturpação da palavra, a questão do menosprezo ao ensino da palavra, a omissão de muitos líderes, às vezes, não está muito se dedicando a essa área, porque as pessoas, às vezes, eles costumam criar muitas estratégias, esquecendo que nós somos só a ferramenta de Jesus. Mas as maiores estratégias, ela vem do Espírito Santo. Quem Amém. convence o homem do pecado, da justiça e do justo é o Espírito Santo. Então, se nós sabermos usar muito bem essas ferramentas que o Espírito Santo nos dá, nós teremos êxito. Mas nós não só teremos êxito em quantidade de pessoas. Nós teremos êxito também na qualidade dessas pessoas. No lado intelectual, no lado espiritual, no lado emocional, no lado físico. Por quê? Porque as igrejas hoje, realmente, muitas igrejas têm tido um crescimento exponencial. Muitas igrejas têm tido um crescimento volumoso de pessoas. Inclusive, no Instagram, nas redes sociais hoje, no YouTube, existem muitos mentores e coaches oferecendo estratégias para que a igreja tenha um crescimento rápido. E, na verdade, o Senhor Jesus não está interessado em uma igreja ter um crescimento rápido em quantidade, mas Ele quer um crescimento de qualidade. Ele quer que a igreja cresça. Ele quer que o evangelho se expanda, né? É uma ordem do Senhor. Ide a todo mundo pregar o evangelho. Foi o Senhor Jesus que instituiu os discípulos para pregar. Lucas 10. Ele desenvolveu estratégia, mandando o homem de 2 em 2, mandando de 70. Enfim, o Senhor desenvolveu estratégia, mas Ele desenvolveu estratégia dando uma ordem, ensinando-vos a guardar. E ensinando-vos a guardar é ensinar. Infelizmente, as igrejas hoje, para ter um resultado rápido, elas começam a desenvolver estratégias e começam, então, a ir só por um exemplo muito claro e prático. O que é hoje que mais atrai pessoas? É você trabalhar na questão pessoal, na questão de um atendimento à necessidade rápida. Quem é que não quer resultados rápidos? Até eu quero. Sim. Eu queria logo comprar minha casa, eu queria logo, imediatamente, memorizar um texto, eu queria imediatamente avançar minha empresa, eu queria imediatamente crescer a minha igreja. Lógico, quem é que não quer rápido? Só que nós não entendemos que o nosso tempo, que é o Cronos,
é diferente do tempo de Deus, que é o Kairos, que é a plenitude do tempo. O nosso tempo não tem que estar atrelado ao tempo de Deus. E quem determina o tempo é Deus. Tanto é que o Senhor mesmo, ele disse assim, olha, que 1000 anos, o apóstolo Pedro falou, 1000 anos para Deus é como um dia e um dia é como 1000 anos. Então, para Deus não existe tempo específico. Quem determina o tempo somos nós. E nós entrando nesse viés, a gente acaba que atropelando os passos. A gente acaba que atropelando etapas. E aí você torna uma igreja doente, uma igreja cheia, mas não sadia. Uma igreja que obtém resultados rápidos, porém não sadia. A prova disso é que você hoje congrega numa igreja, você está ali com o irmão do lado, e aí você dá um amém, glória a Deus, canta aquele louvor, com bom e console aos irmãos que vivam todos em união, mas quando termina o culto, você não consegue manifestar sua fé após a porta. Porque se você sair após a porta, você já não conhece mais aquele que estava sentado ao seu lado. Quando você sai à porta e você bate o seu carro no dele, você tropeça com ele, ele lhe dá um palavrão, ele vai dar um soco. Por que isso acontece? Porque, na verdade, a pessoa teve um encontro com Jesus, mas ele não teve um discipulado de confrontação para ele aprender a estabelecer ou aprender a ser confrontado e manifestar a sua fé após o culto. Quando nós vamos... Vejamos lá a questão do bom samaritano. Quando o homem foi pego na estrada, que ele foi espancado, quem foram as duas pessoas que desceram? As primeiras duas pessoas que desceram foi o sacerdote, o que cuidava do templo, o que tinha a responsabilidade de interceder pelo povo, e segundo o levita. O levita cuidava das ornamentações, ele era auxiliar do sacerdote. O papel do sacerdote era interceder pelas pessoas. Mas naquele momento o sacerdote pulou de um lado para o outro. O levita foi para o outro. E aquele homem ficou lá sozinho. Então, o Senhor Jesus traz essas parábolas de confrontamento para que nós possamos entender, na verdade, o que é a cultura do reino. E quando nós entramos na questão do discipulado nas igrejas hoje, ela é de fundamental importância. Se você se dedicar uma vida só na busca, vou buscar, realmente você se torna um espiritual. Mas você tem 100% para se tornar um fanático. Se você só buscar a questão só da leitura, do estudo, você corre o risco também de se tornar um cristão formalista, 100% formalizado. Então você tem que aprender esses dois conceitos. Você tem que fazer as dosagens. A dosagem do conhecimento e a dosagem da busca. Isso tem que estar entrelaçado, tem que estar atrelado um ao outro. Então, um não se divide do outro. A palavra e a busca. O Senhor Jesus, lá quando preparou os discípulos, ele deu o primeiro chamado, segue-me. Depois ele discipulou, fez toda a confrontação. Depois ele prometeu o Espírito Santo, que ele não deixaria um órfão. E depois ele mandou, vai, me espere lá, que do alto será revestido de poder. Atos 1:8 e 1:14. Então lá eles foram revestidos. Então tem que respeitar a etapa. Só que as igrejas, infelizmente a maioria das igrejas, eles buscam resultados rápidos. Eles abrem templos, querem abrir templos todo dia, e aí coloca ali resultados, e as pessoas vão como loucos, porque as pessoas querem ser curadas, as pessoas querem ser libertas, as pessoas querem um resultado rápido. Só que depois que ele obtém aquele resultado, aquelas pessoas se afastam do Senhor. Então, é necessário nós meditarmos nesses pontos importantes. E quando nós trazemos o discipulado de importância para a igreja hoje, vale lembrar que já era predito pelo Senhor que haveria nos últimos dias os falsos profetas, que nos últimos dias haveria a apostasia, que nos últimos dias haveria os comichões nos ouvidos, que nos últimos dias apareceriam o relativismo doutrinário na igreja. O próprio apóstolo Paulo, ele lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4, ele fala das fábulas, aonde as pessoas, aonde eles querem trazer a lei para a graça, querem trazer as normas da lei do passado para colocar na graça. Eu ouvi ontem, e é de ficar pasmo, eu ouvi ontem um homem que se intitula rabino, judeu messiânico, dizendo que o homem precisava ser circuncidado. Ora, então Gálatas 1, do 6 a 8 foi abolido? Será que tudo aquilo que o apóstolo Paulo ensinou à igreja da Galácia, aos hebreus, para que eles entendessem que aquilo era tudo sombra de tipos e futuros para a igreja,
Será que aquilo foi em vão? Então nós percebemos que o evangelho que hoje está sendo pregado não é o evangelho de Cristo na sua maioria, mas está sendo pregado um outro evangelho. Foi o que Paulo mesmo falou, para termos cuidado com esse outro evangelho, né? E eu gostaria de fazer essa leitura, se você me permite, que está lá em Gálatas 1, do 6 e 8, que diz muito interessante assim. Vou ser muito rápido. Gálatas, capítulo 1, 6 e 8. Diz assim: maravilha-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Então, uma igreja sem o discipulado, ela se torna uma igreja vulnerável às heresias. Por isso, é importante as igrejas implantar o discipulado. Agora, para eu encerrar, porque tem muitas outras coisas para nós conversarmos, é muito importante nós voltarmos ao discipulado, como ele deve ser feito. Porque as igrejas hoje, eles aderiram a uma metodologia que é bom, porém eu acho muito preocupante, que é o chamado culto escola. Ora, se uma EBD, como é que nós estudamos na escola secular? Nós chegamos na sala de aula, tem as matérias, apresentadas as matérias, nós fazemos provas, nós escrevemos, nós fazemos comentários no quadro, na lousa, nós temos as provas feitas no período de 3 meses, para depois nós sermos avaliados se estamos aptos naquela matéria. Nas igrejas, o que tem sido aplicado nas metodologias é de maneira diferente. Elas fazem um culto escola, como se fosse um culto normal, e depois se encerra. E aí passa uma impressão que os alunos estão aprendendo. Na verdade, minorias aprendem. Por quê? Porque se você for ver a estatística, em quantidades de 100%, ali é 3 a 8% que vão aprender realmente só ouvindo. Eles vão ouvir em uma outra quantidade quando eles escrevem, quando eles memorizam, quando eles falam. E quando nós não replicamos aquilo, nós não aprendemos. Isso é natural. Por que você faz uma leitura hoje correta? Porque você lê todos os dias. Por que você consegue apresentar um tema a determinada pessoa? Porque você leu e vai falando, gaguejando, depois vai aprendendo, vai reaprendendo, e depois você começa a apresentar de maneira clara, sucinta, natural. Então, é importante nós rever esse conceito de discipulado. Como está sendo feito essas chamadas EBDs, esses chamados cultos escolas e essas chamadas discipulado, porque estamos vivendo os últimos dias. E se nós não tivermos cuidado com as nossas igrejas, se nós não tivermos cuidado com o que nós estamos apresentando e com o que nós estamos nos alimentando, com certeza, além de nós adoecermos, nós iremos adoecer outros. E, por consequência, nós estaremos criando ovelhas doentes e até transmitindo doenças para outros. Porque aquele que não aprende correto, ele só vai falar errado, né? Então, o que nos liberta da ignorância é a palavra, é o discipulado. Amém, meu irmão. Amém, amém. A sua colocação foi muito interessante. Eu gostei do final que você falou. Quando quando você aprende errado, você vai passar errado também, né? Então, Sim. que nós possamos, como igreja de Cristo, entender que nós precisamos aprender o correto para passar o correto, para não sermos instrumento do inimigo e repassarmos aquilo que é heresia, né? Se a gente for pegar as últimas cartas do Novo Testamento, a preocupação de Pedro e de João, até de Tiago, para combater as heresias que surgiam naquela época do primeiro século, é muito forte. Eu não estou aqui, né? O convidado é você, mas vai lá, pode acrescentar, meu irmão. Para não esquecer, me perdoe eu lhe cortar, né? Não. Mas você é o convidado aqui hoje. Obrigado. Eu queria até frisar uma coisa muito importante, que nós estamos vivendo hoje num momento de patrulhamento ideológico e teológico. Hoje você não pode estar manifestando a sua fé, porque tudo é homofobia, tudo é ódio, é intolerância. Então, é um momento da Igreja do Senhor aprender. É um momento de nós aprendermos, de nós repassarmos e sermos firmes. Porque é o seguinte, toda essa
esse patrulhamento que está vindo contra nós, todos esses conceitos errados, de até falsos mestres que outrora tinham uma pregação saudável, viva e eficaz, que hoje eles são os transmissores das heresias. Se nós não estivermos firmes na palavra, nós seremos parados, nós seremos, assim, praticamente encerrado o nosso trabalho. E nós não devemos fazer isso, né? Se nós temos um chamado, se nós temos uma ordem, é uma ordem, né? Ide é uma ordem, discipular é uma ordem. E não é para os que têm os chamados dons ministeriais, é para todos. Agora, os dons ministeriais é para alguns, aqueles que o Senhor escolher e lhe der. Amém, não, amém, amém. Eu não vou prolongar mais. Eu queria que você falasse, não sei como é que tá seus conteúdos, eu tenho acompanhado alguns conteúdos seu lá no seu canal, eu queria que você falasse. Em seguida eu vou falar de outros canais que eu tenho aqui, que a gente também disponibiliza material de discipulado, tá? Mas aí, meu irmão, já deu seu horário já, eu queria que você falasse um pouquinho e para a gente encerrar a live. Eu quero, desde já, agradecer a vocês que participaram com a gente da live aqui. Na próxima live, eu vou trazer Sebastião na próxima live com um tema específico também. Eu quero que vocês participem. Eu quero que vocês deixem nos comentários também qualquer pergunta, porque eu ou ele vamos entrar lá para responder. Então eu quero agradecer a todos que participaram e que irão assistir depois. Vai lá, meu irmão, fala sobre o seu canal, divulgue seus canais aí que você usa. Obrigado. Olha, eu quero agradecer também, primeiramente, ao nosso Deus que me proporcionou essa oportunidade da gente estar transmitindo e aprendendo, trocando conhecimentos. Isso é muito importante para nós. Eu sou carente de aprender ainda muito mais. Nós somos, né? Porque nós não aprendemos tudo. Mas quero também agradecer a você por me proporcionar essa oportunidade de estar passando essas informações. Queria agradecer a todos que nos ouviram, nos assistiram. E os que vão assistir também, eu tenho certeza que essa live ela vai bombar. E eu estou iniciando o meu trabalho agora, né? Apesar de já ter 25 anos de frente de trabalhos de igreja, me desenvolvendo, mas eu me sinto agora começando o meu ministério. E eu tenho certeza que o Senhor Jesus ele vai fazer muito mais abundante daquilo que eu penso, daquilo que eu espero. Fico muito agradecido a Deus e tenho certeza que todos aqueles que estiverem assistindo essa live quiserem me procurar para ter informações, trocar uma ideia. Eu sou uma pessoa muito aberta. Vou deixar meu WhatsApp depois aí para quem quiser entrar em contato comigo. E nas suas próximas lives, estou à sua disposição, tendo tempo e sendo a vontade de Deus. Tá bom? Deus continue te abençoando. Amém. Então, pessoal, antes de eu finalizar, não ligue pro barulho, tá? Acabou de ter um jogo aqui e o pessoal tá soltando fogos. Mas, gente, aqui no meu canal eu tenho conteúdos no YouTube, no TikTok, no Instagram, no Facebook, onde aqui eu trago mensagem da palavra, trago homens e mulheres de Deus para compartilhar experiência, tá? Eu vou deixar aqui nos comentários também, tanto no YouTube quanto no Instagram, o nosso canal de discipulado, que é a Cultura do Discípulo, onde lá a gente está tendo, por conta de logística, de tempo, a gente não está conseguindo postar todos os dias, mas a nossa intenção é todos os dias, todas as semanas, a gente está trazendo séries de estudo, conhecimento da palavra, né? A gente vai trazer tudo aquilo que Deus nos deu, a gente quer repassar, para que o povo de Deus se sinta preparado, robusto no conhecimento, para poder combater essas heresias que vêm com sutilidades. E para finalizar, eu não quis interromper a Sé, mas às vezes as pessoas, para tentar nos paralisar, começam a falar, mas você é religioso demais. Mas as pessoas que falam, eu tenho certeza que não lê a palavra, né? Muitas vezes que a gente se posiciona, né? Porque nós somos contra, a gente está aqui para julgar ninguém. Paulo nos ensina lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5, que não antecipemos o tempo do Senhor, né? Então muitas vezes a gente não quer julgar nem culpar ninguém, mas infelizmente as pessoas que procuram agir pelas emoções, mas não procuram ter base bíblica, tentam nos paralisar, nos chamando de religioso e tentando se justificar, porque não tem interesse em ler a palavra de Deus. Então, que Deus abençoe a vida de vocês. Mais uma vez, queria agradecer ao meu irmão, agradecer a minha audiência e até a próxima, pessoal. Deus abençoe. Tchau, tchau. Deus abençoe vocês.